Olá pessoal, essa é a palestra Tempo e eu quero falar algumas características sobre o tempo. Hoje somos no mundo mais ou menos 7 bilhões de pessoas, mas apesar disso, eu e você, nós somos únicos, né? E certa vez teve um curso, se eu não me engano foi um professor de administração, então ele perguntou separadamente qual era o sonho de cada um. E eu disse que eu vou estudar mais do que qualquer um nessa sala, e meu sonho é ser consultor. E se eu conseguir, objetivo na minha vida, se eu conseguir apenas passar 10% de tudo que eu vou aprender e desses 10% forem aplicados com sucesso, com êxito, uma quantidade mínima, meu objetivo já terá sido alcançado. Então eu amo a minha vida, amo a minha família, amo principalmente o que eu faço. Eu acredito que é uma das melhores áreas, essa área do conhecimento. Então eu quero começar com uma pergunta aqui, porque é tão difícil administrar o tempo? Por que é tão difícil administrar o tempo? Então, certa vez, teve um monge, que ele era muito conhecido pela sua paciência, e também havia naquela época um guerreiro, que ele era inderrotável, ele jamais perdia uma luta, e ele ficou sabendo desse monge. Ele disse: eu vou lá e vou mostrar para todo mundo que ele não é indestrutível, que ele pode ser destruído também. E ele chegou lá e foi insultando aquele monge, e o monge foi observando, e ele passou o dia insultando, até atacou algumas pedras, mas o monge não respondeu nada. Ele falou todo tipo de nome, insultos, enfim, o monge não reagiu. Então aquele guerreiro desistiu, já cansado, e foi embora. E os seus discípulos perguntaram para ele por que ele não reagiu, porque ele suportou tamanha humilhação. E ele disse, ele disse que se alguém te dá um presente ruim, se alguém te dá alguma coisa ruim, você não precisa aceitar. Você aceita se você quiser. A gente não é obrigado a aceitar aquilo que não nos pertence, aceitar um insulto, aceitar uma coisa ruim. Isso é sabedoria. E muitas vezes é necessário esvaziar a sua xícara de chá, deixar o tempo passar, deixar aquelas coisas tudo, não deixar transbordar de problemas na sua vida, deixar aquilo um pouco de lado, ter a paciência, essa correria do dia a dia que a gente vive, apesar de que o tempo está passando, e por isso é muito importante administrar bem o nosso tempo. Então, o tempo se esgota, o tempo passa e não podemos voltar atrás. E a vida são deveres que trazemos para fazer em casa. Quando se veja são 6 horas, quando se vê é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê o ano passou também, e quando se vê a gente já não sabe mais por onde anda os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora já é tarde demais para ser reprovado. Se fosse me dado uma única chance, um único dia, uma única oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casaca dourada inútil das horas. Já eu seguraria todos os meus amigos, porém nem sei por onde andam. Eu seguraria todos e diria: vocês são muito importantes para mim. Seguraria o meu amor, que está muito tempo à minha frente, e eu diria um simples eu te amo. E dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo.
né? Não deixe de ter alguém do seu lado por puro medo de ser feliz. E a única falta que será desse tempo que infelizmente não volta mais. Então, por que eu coloquei aqui? Essa é uma mensagem que eu achei muito linda, eu salvei, né? Também não estou falando aqui o autor, porque ela tem em diversos sites da internet, mas é uma mensagem que nos leva à reflexão. Então, muitas sementes e pouca água. Coloquei essa imagem aqui dessas crianças, né? Por que eu coloquei essa foto dessas crianças? Porque eu espero alguma coisa no mundo, e se eu busco algum resultado, ou melhor, se nós buscamos algum resultado, é aqui que a gente precisa investir. É nessas crianças que a gente vai investir, né? E eu não vou viver para ver o resultado do meu trabalho, porque nós professores, nós consultores, muitas vezes não vemos o resultado do nosso trabalho, mas ele vem com os anos, e a gente vai investir nessas áreas que vão produzir um verdadeiro resultado. Então, eu quero passar aqui, nesse mundo, não de uma forma fútil, inútil, né? Mas eu quero passar aqui e ter certeza de que a minha missão foi cumprida e que eu fiz a diferença no mundo, né? E se eu não conseguir, vou falar igual o Chorão, né? Eu passo a bola para frente e alguém segue com o meu trabalho. Por isso vou escrever alguns livros, vou gravar as palestras, porque esse conhecimento precisa ser aplicado. Então, como saber o valor de uma pessoa também, né? Porque a gente precisa saber com quem a gente vai aplicar o nosso tempo. Então, o valor de uma pessoa muitas vezes está no que ela faz, no que ela fala, porque as pessoas falam do que elas gostam. Mas verdadeiramente, você vai saber o valor de uma pessoa nos resultados que essa pessoa produz, não só no seu trabalho ou na sua empresa, mas em seus relacionamentos e na sua família principalmente. Então, vamos um pouco mais longe. Quais os resultados que essa pessoa produz no mundo? Então, o que eu tenho feito com o meu tempo? Aí eu faço uma pergunta: o que realmente importa para você? Né? O que realmente importa? Eu vou falar aqui as coisas que são mais importantes, né? O cara lá do Pão de Açúcar, o palestrante, não me recordo o nome aqui, mas ele falou o seguinte: você compra um caderno de umas 200 folhas em branco, né? E começa a escrever as coisas que verdadeiramente são importantes na sua vida. E pode ter certeza que não vão dar 2 linhas. Porque as coisas que verdadeiramente são importantes não dão mais do que isso. Aproveite o tempo com as pessoas que você ama, né? Não vá no velório leve flores em vida. Aproveite o tempo com as pessoas que você ama. Então se pergunte se realmente você tem sido útil no mundo, né? Daniel tem sido útil no mundo, Daniel vai ser útil no mundo nesse tempo que eu passar aqui, e consumir recursos. Eu vou ser verdadeiramente útil, eu vou fazer diferença. Isso você precisa se perguntar na sua família, no seu trabalho, com a sua empresa, com a missão da sua empresa no mundo, porque isso é muito importante. Então, o que eu tenho feito para que a minha vida seja importante e marcante? Então, o que eu poderia ter feito de melhor? Tem uma frase, um ditado que diz que uma palavra falada, uma flecha lançada, não voltam atrás. Então jamais deixe de fazer o que você ama por falta de tempo. E empreenda nos seus sonhos, né? Corra atrás dos seus sonhos. Lute pelos seus ideais. Não tenha medo de lutar pelos seus ideais. Não tenha medo de errar. Estou colocando isso no meu livro. Não tenha medo de errar. As pessoas têm medo que vão cometer erros, né? Ou espera para ser feliz no futuro.
A felicidade é agora, a hora de realizar é agora, a hora de fazer é agora, né? E quão difícil muitas vezes é dizer eu te amo. Quantas pessoas, né, que dão flores para aquela pessoa especial, quantas pessoas que ainda fazem isso, você marido, você namorado. Aproveite, ame sem esperar reconhecimento. O que eu tenho feito com o meu tempo? Analise o que você tem feito com o seu tempo, que isso é muito importante. O que você tem feito, como você tem utilizado o seu tempo, posso administrar melhor o meu tempo. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, de um homem jovem até um homem velho, e coloquei a frase: você foi programado. Então você tem um tempo de vida só seu, desde que você nasceu até que você vai morrer. Você precisa ter em mente o que você vai fazer. Se você já é dono da sua própria consciência, você pode fazer um planejamento e decidir o que você quer fazer. E eu, principalmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que eu faria muita coisa diferente. Faria muita coisa diferente, mas eu não posso voltar, e fica essa lição de vida para você que ainda é criança, para você que ainda é jovem, né? Que a gente não pode voltar no tempo, e por isso é importante cada dia a gente fazer bem feito, né? A gente fazer com amor, com qualidade, a gente fazer o bem, para que no futuro a gente colha sim os prósperos resultados. Então sejamos melhores a cada dia. Então, como eu sei também o que realmente é importante, como eu sei o que realmente importa nessa vida, aquilo que eu falei sobre o caderno lá, me antecipei um pouco, achei que né, me antecipei e falei aquilo lá, mas é isso aí. Isso aqui realmente é importante. Essa imagem que eu coloquei aí, isso realmente é importante. Falar né? Enfim, teve uma reunião do CT Guga, que é o maior centro de treinamento do Paraguai, né? Não tem um centro de treinamento de motocross aqui no Brasil daquele porte. E eles têm equipamentos importados dos Estados Unidos e tudo mais. E eles foram na ProTorque, fabricante de escapamentos, para pedir um patrocínio para o dono da ProTorque. E ficaram 3 dias. Esses 3 dias eles levaram para visitar a fábrica da ProTorque, né? E tão grande que era a fábrica ali, eles levaram os 3 dias visitando a fábrica. Passados os 3 dias, o dono da ProTorque chegou e falou para eles: é o seguinte, hoje é a formatura da minha filha, ele ficou sabendo em cima da hora, e se vocês quiserem ficar aqui, vocês ficam, se vocês não quiserem, eu vou priorizar a minha família, eu vou dar prioridade para minha família. E eles tiveram que ficar sem o patrocínio, né? Então, eles têm muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, tem postos de combustível, compra as fábricas dos concorrentes, e muitas vezes quem não tem nada não dá valor para sua família, não dá valor para os seus filhos, né? Não dá valor para o que é mais importante. Então isso fica de exemplo para a gente, que ter ou não ter não faz a diferença, né? Mas o que é importante jamais deixa de ser importante. Então imagine agora que você tivesse somente algumas horas de vida. Imagine você, né? Ou que você soubesse o dia da sua morte. Você vai no médico, o médico fala: você tem uma doença incurável. De nada adianta você ter juntado tantos milhões, né? Ou de nada adianta os seus projetos, o seu trabalho. Você tem tantos dias ou tantas horas de vida. Imagina o que realmente vai ser importante para você nessa situação. Imaginar, questão de tempo, o que realmente é importante nessa situação. Por isso o futuro se faz no agora, o futuro deve ser feito no agora, o futuro é feito no agora. Então, para aquelas pessoas que falam: eu não tenho tempo, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Henry Ford,
Todos eles tiveram o mesmo tempo que a gente, tiveram as mesmas horas do dia que a gente e produziram grandes resultados. Então não diga, eu não tenho tempo. E quantas pessoas também têm deixado os seus sonhos na gaveta? Você tem muito estudado, você tem muito trabalhado, né? E quantos sonhos, agora para pensar, quantos sonhos estão no cemitério? Quantos projetos estão no cemitério, né? Então sonhos na gaveta. Quanta coisa eu já fiz na minha vida por experiência própria, porque eu simplesmente peguei e dei a cara a tapa. Teve uma vez que eu falei, né? Eu lembro da minha primeira palestra. Falei com um amigo meu, consultor, falei, cara, eu vou fazer uma palestra. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu loquei, eu vou fazer uma palestra. Eu vou lá e vou fazer. Eu nunca fiz uma palestra na vida. Eu falei, é isso aí, Daniel. Vai lá e dá a cara a tapa. Tem que ser assim mesmo. Então, sonhos na gaveta. Tire os seus sonhos da gaveta. Pare de deixar os sonhos na gaveta. Você gosta de alguém, né? Você não tem atitude. O sonho não sai da gaveta. Você quer fazer um projeto, você quer fazer uma viagem e você não tem atitude, seu sonho continua na gaveta. E tem muito sonho na gaveta do cemitério. Essa é a realidade. Então você tem esperado pela felicidade. Quando? A felicidade é agora. O futuro se faz no agora. É cada dia. Você levantar motivado. Você sair da cama, você precisa de motivação. Cada dia. E ser feliz nos pequenos momentos, porque os grandes podem ser que não cheguem. Então seja feliz no hoje, seja feliz agora. E para isso é preciso alguns passos: inteligência, né? Compreender, atitude, para se ter a felicidade. Então não sei se você já ouviu falar no termo postergar também, e tem uma teoria de Pareto, de que 20% dos nossos esforços produzem 80% dos nossos resultados, porque a gente passa muitas horas por dia não fazendo nada, ou a gente passa muitas horas por dia não produzindo na empresa, não produzindo no nosso trabalho. E eu gostaria que futuramente alguém fabricasse um relógio que ia dizer: ô fulano, você está postergando, volta a produzir. Fulano, você está postergando, continua o seu sonho. Fulano, você está postergando, você não está dormindo, você não está caminhando, você parou. Porque quando a gente posterga, quando a gente para de produzir, o nosso tempo não para e o tempo vai passando, a nossa vida vai passando. Essa é uma realidade. Então quem mata o seu tempo, mata a si mesmo. A gente não pode estar fazendo isso, a gente não pode. Não mate a si mesmo, né? Então, uma boa parte do nosso dia não fazemos nada, e uma boa parte do nosso trabalho deixamos de produzir. Então a felicidade, ela não espera, né? Aqui eu deixei uma frase: as escolhas que fazemos hoje irão definir o nosso amanhã. A felicidade, ela está sim nos pequenos detalhes. Então o tempo se esgota e a direção, ela é muito mais importante do que a velocidade. Muitas vezes as pessoas correm muito para não chegar em lugar nenhum. Pense nisso por um momento. Então eu estou fazendo uma pergunta aqui: se nós fazemos a diferença, se eu faço a diferença, se você faz a diferença, né? E eu trouxe alguns dados aqui. Então, são 113 milhões de pessoas passando fome aguda no mundo. Dados da ONU 4 de 2019. São 23 bilhões de pessoas sem acesso básico à água, 3 de 2019. E são 33 milhões de brasileiros que não têm onde morar, em 7 de 2019. Então a gente pode ter uma ideia desses dados, se a gente está fazendo mesmo alguma coisa no mundo, se você está fazendo alguma coisa no mundo, se eu estou fazendo alguma coisa no mundo, se a gente está fazendo a diferença. Uma das coisas que vai fazer diferença no mundo é o conhecimento. Pode ter certeza. O conhecimento sim vai produzir verdadeiros resultados, né? Mas não são medidas paliativas, né? E a gente precisa investir a cada dia em conhecimento. Então o planejamento do tempo, ele também é muito importante, ele é fundamental
principalmente se tratando do setor de empresa, se tratando também da sua vida, não deixe de ser menos importante. Então, a gente precisa alinhar sonhos, metas e objetivos. A vida também é um jogo. A vida é um jogo onde a gente precisa escolher se você paga primeiro e brinca depois, ou se você brinca primeiro e paga depois. O que significa isso? Pagar primeiro para brincar depois. Você estuda, investe em conhecimento, investe, junta o capital, investe, compra uma casa, tal, para quando você ficar velho, você brincar, você descansar. Ou você brinca primeiro, aproveita tudo, todas as oportunidades de forma errada, né? Aproveita e paga depois quando você for velho, você não tiver uma previdência, você não conseguir se aposentar, ou você não tiver aonde ter, né, um ganha-pão sem poder trabalhar. Então a nossa vida é um jogo, a gente precisa escolher essa escolha de cada um. Né? Uns vivem mais, uns vivem menos, e essa é uma decisão que cada um precisa tomar. A gente paga primeiro e brinca depois, ou brinca primeiro e paga depois. Então existe um balanço insuperável entre tempo e dinheiro também. E não deveríamos gastar o dinheiro do nosso trabalho de forma inútil, ou de forma errada, ou de forma mal administrada. Porque o dinheiro que a gente ganhou sobre as horas produzidas foi o tempo da nossa vida que se perdeu, o tempo da minha, o tempo da sua vida. Pense nisso. Né? Como você tem gastado seu dinheiro, é a sua vida. Então, as empresas, uma dica para as empresas, se automatizar os processos para ganhar tempo e automaticamente ganhar mais dinheiro. Tem uma dica para você, pessoalmente, é fazer uma boa administração do seu dinheiro. Então, quem tem roubado o nosso tempo hoje? É a televisão, é o WhatsApp, é o Facebook, né, é o YouTube. Quem tem roubado o nosso tempo hoje? Isso também é muito importante. Aqui eu vou contar uma história antes de finalizar, né? Que certa vez havia um príncipe, ele era muito importante, tinha muitos bens, e um dos grandes hobbies dele era caçar. Então ele saía muitas vezes para caçar com os seus amigos. E certo dia, em uma das caçadas, né, eles foram, e passando na frente de uma caverna havia um eremita com uma caveira na mão, uma caveira no crânio humano. E o príncipe, e ele estava sentado olhando para aquela caveira, né, não se curvou ao príncipe, e o príncipe olhou para ele e disse: "Ei, você sabe quem eu sou? Não vai se curvar a mim?" E aquele eremita, olhando para aquela caveira, olhou para ele e falou: "E você sabe quem é essa caveira?" "Eu não sei se era um eremita igual a mim, que se deitava para dormir sobre as pedras, ou se era um príncipe igual a você, que deitava em cama de linho, tinha serviçais, né, comia bem, vivia bem, tinha bons alojamentos. Eu não sei de quem era esse crânio." E naquele dia ele não caçou bem, porque ele ficou pensando nesse assunto, né, que indiferente se você é o cara que faz a faxina da empresa, né, ou se você é um cara da gestão, muitas vezes humilha o próximo, é orgulhoso, né, às vezes tem muito dinheiro, empresário bem sucedido, né, todos nós estamos com o mesmo destino e temos o nosso tempo. Por isso, aproveite bem o seu tempo, né, viva bem e faça o bem, sempre, hoje e sempre. Então, uma verdade absoluta, eu coloquei a foto de uma estrada, porque uma verdade absoluta é que do tempo que se passou não pode voltar atrás. Infelizmente, não se pode mudar o passado e também não se pode parar o tempo e nem voltar atrás. Então, pense nisso, reflita, espero que possa estar aplicando alguma coisa na sua vida também. Eu penso bastante nisso, né? E a gente está aqui, a gente pode melhorar alguma característica. Todos temos essa capacidade de melhoria, indiferente se você é milionário, se você é um simples colaborador de empresa, todos temos algo que podemos melhorar, né? Então fica aí algumas dicas.
Agradeço por todo mundo que assistiu. Pense nisso e um forte abraço.